Eu queria que você pegasse o seu celular aí agora. Eu estava brincando com as minhas filhas hoje. A gente não conhece, a Melissa, ela é meio desesperada. A Melissa é a mais velha, ela nem está vendo eu falar isso aqui, ela é meio desesperada. Acontece uma coisa, ela falou, pai, ela foi num local aí, ela ficou com medo, eu andei como se eu não tivesse celular, pai. Daí eu falei para ela, eu estou falando de você, Melissa. Olha a cara de desespero dela. Daí eu falei, Melissa, você acha que existe um ser humano no mundo hoje que não tenha celular? Até meu pai, que não usa, tem. Até meu pai. Então eu quero que você pegue seu celular aí agora. Pega seu celular. Ele faz parte do sermão agora, tá? Você vai abrir o seu celular. E você vai abrir, independente do sistema operacional dele. Você vai abrir uma nota 2024. Abre essa nota aí. 2024. Todo mundo é para pegar o celular. Só o Igor que não tem, eu acho. Pega todo mundo aí o celular. A Laurinha, a Melissa. Melissa tem celular? Deixa eu ver se a Melissa. Tem celular? Tem celular, Melissa. A outra Melissa. Pegou, abriu 2024. Beleza. Deixa aberto. Nós já vamos voltar para ele. O tema dessa manhã, eu quero saudar todos que estão nos assistindo também, é gratidão, uma resposta que transforma. E eu estava olhando na minha pasta de sermões, o tema que eu mais tenho sermão é sobre gratidão. Só sobre gratidão, eu tenho 7 sermões. 7. Deixa eu voltar para ontem. Ontem foi um dia que eu corri, foi uma loucura para mim. Foi muito corrido, eu tinha muito mais coisa do que tempo. E eu fui buscar a Milena no cais, no Edessa, e voltando de lá aconteceu uma carreta sozinha, praticamente na frente do Buda, ela virou na frente do Buda sozinha, não bateu em carro, ninguém morreu, graças a Deus, mas ficou impedido dos carros passarem do meu lado. Nós ficamos ali 1 hora, isso me atrapalhou muita coisa. Daí eu cheguei ontem, fazendo muitas atividades, deu horário do pôr do sol, o Neto conversou comigo, falando que faria que ontem à noite, uma confraternização do ano, eu falei assim, não, quero estar com vocês. Não consegui chegar às 7h30, cheguei 8 horas, estava aqui no movimento, a Maria Clara passando o som, na hora que eu vi, eu fiquei feliz. Daí o Guilherme chegou, cadê o Guilherme? Ali, daí eu falei, deixa eu olhar esse tanque. Irmãos, tem uma implicação, eu e o Marcelo, aquele rapaz ali, ó. Tem uma implicação, eu com ele comigo. Que ele enche o tanque, não enche o tanque, ele sempre enche o tanque. Só que ele quer economizar água, eu quero usar água o máximo que eu posso. Ele, não, pastor, tem que economizar água. Tem que economizar, tá certo. Daí eu cheguei no tanque, o tanque estava na metade. Daí eu falei, não, mas eu tenho um batismo amanhã. Tem que encher. Rapaz, Marcelo quer que eu batize com um tanque na metade, não tem condições. Eu falei para o Guilherme, eu vou ter que encher esse tanque. Daí eu fui lá atrás. Daí eu abri a torneira, que tem aqui. Eu falei, não vou abrir ela forte não, para não atrapalhar o ensaio do pessoal. Eu vou abrir ela 30%. Eu abri, teve o ensaio. Daí o Neto fala, vamos fazer a confraternização. A gente foi para a confraternização. Daí teve lá os brindes, o sorteio dos melhores do ano. E foi aquela festa. Tinha tanta comida que sobrou, que sorteamos comida também. Foi uma beleza. Foi uma bênção. Eu vou para casa. Cheguei em casa, 9h45. Eu falei, vou tomar um banho. Dar uma passada no sermão. Eu não estava aguentando de cansaço. Se eu consigo estar em casa na sexta-feira à noite, eu tento dormir mais cedo. Eu acho que alguns são assim também, não é? Daí eu falei, tomei banho, vou passar o sermão e fui deitar. Irmãos, eu deitei. Quando era 00:41, eu acordo, tipo assim, ó. O que veio na minha cabeça? O tanque batismal. Meu Deus do céu, irmãos, eu dei um pinote, eu acho que eu dei uma cambalhota, um triplo carpado,
da cama. Eu até perguntei para Tasha, você não viu nada, Tasha? Irmãos, eu saí de short, eu estava saindo de casa sem camisa. Eu voltei, peguei a camisa, peguei o carro, parei aqui na porta, eu juro para vocês. Quando eu abri a porta do carro, eu estava olhando para ver se tinha água caindo daqui de cima. Eu falei, meu Deus, abri, peguei a chave, subi, acendi a luz ali, vai estar tudo alagado. Daí eu parei para pensar, ou para escutar, para ver se tinha um barulho da água, né, caindo. Eu comecei a escutar um barulhinho, tique, 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 o alarme da igreja. Eu não tirei o alarme da igreja. Daí eu vim bem pleno, falei assim, olhei o tanque e falei assim, sabe aquele alívio? Graças a Deus que alguém desligou o tanque. E o alarme começou a gritar nisso aqui, irmãos. Começou a gritar numa altura. Eu falei, agora não estou nem mais preocupado. Se o tanque já está aqui, já desci, fechei a igreja, fiquei ali na porta, coloquei a mão na cabeça esperando a viatura chegar, né? Esperei 2 minutos com a mão na cabeça, de joelhos na calçada, para ver se vinha a polícia. Não veio. Eu falei, vou desligar, vou para casa. Meu coração, adrenalina a 1 milhão. Eu sei, porque nós fechamos o contrato, que tem 5 pessoas, e o Alex perguntou, pastor, você quer que o seu telefone seja um dos 5? Eu falei, jamais. Eu sei que um dos 5, com certeza, foi acordado para resolver esse BO. Só que, até a adrenalina baixar, eu fiquei mais ou menos na paz. Quando foi hoje de manhã, o Alex colocando na comissão da igreja. Alguém foi na igreja, à 00:50. Eu só mandei a resposta para ele. Fui eu. E eu chego na igreja, o Marcelo olha, pastor, alguém entrou na igreja esta noite, pastor. É mesmo, Marcelo? O Neto, deixaram o tanque aberto, pastor, e o Neto, quem deixou o tanque? Irmãos, ninguém apareceu, não sei quem foi. Agora eu digo para vocês o seguinte, quando eu acordei, 00:41, no desespero, e eu cheguei aqui, e eu vi que o tanque não tinha entornado, você consegue imaginar a minha sensação de alívio? Porque imagina o Marcelo me perturbando que eu estava desperdiçando água na igreja, irmãos, não ia ter condições. Não ia ter condições. Olha só, gratidão é uma resposta de Deus que transforma. Você não tenha dúvidas disso. E nós vamos fazer um sermão hoje um pouco diferente. Um pouco diferente. Eu quero que você tenha convicção que a gratidão bíblica, ela é bíblica e transformadora. Eu quero chamar a Alana, vem cá rapidinho, Alana. Wesley, eu posso pegar um outro microfone aqui? Qual? Azul. Beleza. Eu poderia pegar várias pessoas, eu chamei vários, a gente foi adaptando. Eu quero fazer um sermão diferente, prático. Alana, gratidão, ela preocupada, não fique preocupada, confie no seu pastor. Gratidão é uma coisa que é fácil de nós termos, é difícil. Em que circunstâncias nós vemos a mão de Deus e podemos ser gratos a Ele? Aconteceu alguma coisa na tua vida, nesses últimos tempos, alguma situação diferente? A gente sabe que você está pretendendo casar nesses próximos meses aí pela frente. Como é que está? Está tudo fácil, está tranquilo? Como é que está? Fala pra gente. É engraçado que acontecem várias coisas na vida da gente e às vezes a gente não se dá conta, né? A gente vai vivendo. Quando você me falou que eu tinha um testemunho de gratidão, eu fiquei pensando, eu falei, mas qual? Eu não tenho testemunho. Aí você falou, não, alguma coisa que Deus cuidou de você. E aí na hora eu parei e falei, não, Deus cuida de mim. Eu senti assim o cuidado de Deus. Mas a gente não para analisar as pequenas situações, né? E eu trabalho
como para uma empresa, né? Eu trabalho em 2 locais, Qual que é a tua profissão? Eu sou médica, trabalho em 2 locais de urgência e emergência. E hoje a gente não tem vínculo com o local de trabalho, né? A gente trabalha para uma empresa. E essa empresa ela é contratada para gerir a escala médica daquele local. Então, eu já trabalho há bastante tempo nesses locais e a gente nunca teve problema e a gente sempre faz muitas reuniões de fluxo. E agora, no início de novembro, no primeiro dia de novembro, minha coordenadora entrou em contato e falou: gente, a gente precisa de uma reunião de emergência. E eu achei que era uma reunião de resolver algum fluxo que ia mudar, ou a gente ia deixar de fazer alguma atribuição, ou ganhar uma atribuição nova. E essa reunião era na sexta-feira. E eu falei com ela assim: olha, eu não posso participar da reunião, porque já é na hora do sábado, mas depois a gente conversa sobre o que é que você quer falar. E aí a reunião aconteceu, eu até esqueci, e aí fiquei tranquila, e ela mandou no grupo que a gente tem o que se tratava a reunião para as pessoas que não puderam participar. E aí eu li, e na hora que eu li eu fiquei... Eu não acreditei no que eu estava lendo, porque lá dizia que o hospital tinha suspendido o contrato de trabalho e que a gente tinha 30 dias para cumprir o aviso e que depois a gente não tinha mais a escala daquele local. Então, em dezembro, eu trabalharia novembro todo e em dezembro eu não tinha mais o serviço. E aí, na hora, eu parei e fiquei assim, em choque, não acreditei. E depois a ficha foi caindo e bateu um desespero. Porque naquela semana, eu e Marcos, a gente tinha tomado algumas decisões importantes e para eu cumprir com aquelas decisões, eu precisava do meu emprego. E eu precisava trabalhar até um pouco mais. E eu falei: e agora? Meu nome vai para o SPC. Eu fiquei desesperada, assim, muito desesperada. E eu liguei para minha mãe, para os meus pais, e eles estavam tão tranquilos. E a minha falou assim: não, é bom, você está trabalhando muito, você tem que trabalhar menos. Eu falei: não posso trabalhar menos. E aí eu liguei para o Marcos e ele falou: não, vai tudo se resolver. Gente, eles estavam numa paz, mas uma paz assim, que eu não conseguia ver além daquilo. Eu só vi o meu desespero. E eu falei: o que eu vou arrumar? E a gente começou a conversar entre alguns amigos assim que eu tenho no trabalho, porque no trabalho tem muitas pessoas, mas alguns a gente não se encontra, né, por causa das escalas. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e ninguém sabia o que fazer. Agora é um momento que as escalas costumam estar cheias, né? Não tem como, às vezes, admitir novos médicos em outros locais. E a gente ficou assim: o que a gente vai arrumar? E aí passou acho que uns 10 dias, ninguém sabia qual era a empresa que iria assumir a nova escala, né? E aí essa empresa, depois de uns 10 dias, ela apareceu. E aí ela entrou em contato com os plantonistas do hospital e falou que eles queriam manter a escala, manter os funcionários. Então a gente foi contratado por essa nova empresa e aí as coisas se ajustaram. O desespero passou. E a gente ficou muito feliz, porque a gente viu o cuidado de Deus, né? Assim, minha avó falou assim: viu, tudo ia se resolver, assim. A gente fica desesperado, mas eu falei: não, Deus vai abrir uma porta em algum lugar. Da mesma forma como quando eu me formei, que eu também não sabia para onde ir, onde eu ia trabalhar, e as coisas foram se ajeitando, Deus foi cuidando de tudo. Agora também isso aconteceu, e aí eu iniciei agora dezembro com a nova empresa, mantendo minha escala, que está tudo bem. Graças a Deus. Obrigado, Alana. Sabe, você vai pega teu celular, abre no bloco de notas.
ele vai ter 5 itens. Primeiro item, você vai escrever qual foi a maior bênção que você teve essa semana. Escreve aí. Essa semana. Interessante que eu fiquei sabendo da questão da Alana, a Dona Maria. Ela teve um domingo depois do culto, ela me procurou e falou: pastor, pequenininha, né? Estou tão preocupada, pastor. A Alana perdeu o emprego. Eu falei: mas irmã, não acredito. Perdeu o emprego, pastor, ore por ela, senão eu vou estar orando. Daí passou uns dias, daí ela me procura de novo, domingo também. Pastor, ela com um sorriso de orelha a orelha, como o povo diz, né? A Lana foi recontratada, pastor, graças a Deus. Deus, Ele tem abençoado a sua vida. Se nós não pararmos e analisarmos a mão de Deus, pode passar de maneira desapercebida. Então, olha, gratidão é bíblica e transformadora. Eu acho simplesmente fantástico o Salmo capítulo 100, verso 4. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o nome. Se Deus, Ele tem agido, se Ele tem atuado, se Ele tem feito, agradeça. Só que também tem um detalhe. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, nos chamam a agradecer em todas as circunstâncias. E aqui não se refere apenas quando acontecem as coisas como nós queremos. Quando acontece aquilo que nós não queremos, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, nós também temos que agradecer. Porque nós temos que aprender em toda situação, em cada circunstância, em cada momento, agradável e desagradável. Os cultos de quarta-feira aqui da nossa igreja, nós não fazemos aqui na nave, nós fazemos aqui embaixo. É um grupo com menos pessoas, bem acolhedor. Nós cantamos, nós oramos, a palavra é pregada 10, 15 minutos, mas nós temos a oportunidade de conhecer melhor quem participa. E uma das pessoas que eu comecei a ter mais contato, até mesmo intimidade, foi o Hudson. Hudson, vem cá. Vem cá, Hudson. Quem não conhece o Hudson perde muito. O Hudson é um camarada mega gente boa, educado, trabalhador, cristão. O Hudson morou fora do país muito tempo, né, Hudson? Deus o trouxe de volta. Ele mora aqui pertinho da igreja, missionário, gosta de levar livro para entregar para os amigos, convida os amigos do trabalho para vir na igreja. Alguns vieram domingo passado. O Hudson, há 6 anos atrás, ele descobriu um câncer muito severo, um câncer difícil. Ele fez o tratamento, ele conseguiu restabelecer a saúde. Ele, depois de 5 anos, vai fazendo o tratamento todos os anos, né? Depois de 5 ele recebe alta. Só que nesses últimos dias também, nesses últimos meses, ele começou a fazer uma prova. Ele é motorista de caminhão, de algumas cargas especiais. E nos cultos de quarta, pastor, pedia para a igreja: orem pela minha prova, eu estou preocupado, a gente orando pelo Hudson. Daí o Hudson pega e me manda mensagem: pastor, passei na primeira prova. Eu falei: que coisa boa, fiquei feliz pelo Hudson. Daí de repente, na outra quarta-feira, ele pede pela prova de novo. Mas peraí, você já não pediu? Não, pastor, aquela era a primeira etapa, agora é a segunda etapa, é a mais difícil. Daí ele fez a prova também, ele me manda a foto da prova, de 30 ele tirou 30. Eu falei: Hudson, você está de brincadeira comigo. Daí ele falou: pastor, o importante não é passar, o importante é gabaritar. E o Hudson ficou feliz. Só que há uns dias atrás, ele fazendo a barba, conta aí pra gente, Hudson. Você fazendo a barba, vai lá, conta aí pra gente. Então, tem 3 semanas atrás, eu fazendo a barba, eu vi aqui um nódulo no meu pescoço, um carocinho, e justamente foi um carocinho que apareceu no meu tórax, né, há 7 anos atrás, o qual foi diagnosticado um câncer, né,
maligno, que é chamado de linfoma de Hodgkin. E daí foi iniciado umas pesquisas de tratamento, de exames, para poder saber como cuidar. E daí, de 5 meses, o médico decidiu que eu fizesse uma biópsia para iniciar logo a quimioterapia. Seria uma quimioterapia. Ele havia falado que poderia ser uma radioterapia ou uma quimioterapia. E daí, então, eles decidiram fazer a quimio. Marcaram o dia e lá eu fui. Orei a Deus, sempre colocando diante de Deus. E sabendo que as coisas estavam na mão do Senhor. Porque eu tenho comigo um versículo que eu gosto muito, pastor. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas em outras traduções fala, no mundo tereis tribulações. Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus deixou esse testemunho para mim, porque eu sei que ele passou, todos nós sabemos, né, diversidades, e ele venceu o mundo, né. Então, daí eu fui fazer a primeira quimioterapia, chegando lá no hospital, fazer a primeira sessão, seriam várias, comecei a quimioterapia. Não sei se alguém aqui já viu alguém fazendo, são venais, né, nos 2 braços. Com 10 minutos eu apaguei. E nesse apagão eu acordei no outro dia em outro hospital. E aí eu não conseguia mexer os braços nem as pernas. Ficaram paralisadas. E minha boca também, ela teve uma paralisia. Não conseguia chamar ninguém. Mas aí estava ao meu lado a médica, uma neuro. E ela me falou, olha, você teve um AVC hemorrágico. Você teve um rompimento do tronco cerebral do lado esquerdo. Sei que você não consegue mover nada, mas eu sei que a sua mente está intacta. Então nós estamos aqui para cuidar de você. E daí o primeiro momento meu foi pedir socorro a Deus. E ao mesmo tempo eu agradeci a Deus em meu pensamento. Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim, né? E dali no hospital eu fiquei 92 dias. E amigos visitando, um dos amigos meus chegou e falou, mas rapaz, como é que vai fazer agora daqui para frente? Você tem um câncer, você teve um AVC. E eu não conseguia falar, expressar, né? Eu pensei, Senhor, tem misericórdia dele. Ele não conhece Cristo, ele não conhece Jesus. Permaneci por 92 dias, saí do hospital com o lado esquerdo todo paralisado. Não conseguia mexer nem um braço nem a perna. E nem conseguia ainda falar. O lado direito movimentava pouco, praticamente 30%. O meu lado direito. Resumindo, o Senhor Deus, né, me deu forças, né, me deu vitória. Consegui voltar a ter uma saúde perfeita e voltar a fazer quimioterapia 4 meses depois, porque a câncer ainda estava instalado, né, no meu tórax. E aí sucedeu que eu voltei a fazer a quimioterapia e, para a honra e glória de Deus, fui curado, graças a Deus. E o meu neurologista falou que eu ia ficar com sequelas, né? Eu perguntei aonde, como? Ele falou, ainda não sei, mas foi gravíssimo o seu rompimento do seu tronco cerebral, ainda não sei, vamos aguardar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, né, eu estou aqui hoje para poder passar essa gratidão diante de Deus. Deus me curou do câncer, Deus me curou do AVC. E agora, por essas 3 semanas passadas, eu voltei aonde eu fiz o tratamento do meu câncer anterior. O oncologista, o hematologista que cuida de mim, falou, a força, você já teve muita força no passado, já vi que você é um homem de fé, vamos dar início a esse procedimento, tá bom? Eu falei, tudo bem, vamos lá. Então, o que eu quero deixar aqui para os irmãos é o seguinte, é muito fácil, né? Deus cuidou de mim, Deus cuida de mim, pastor, e Deus continuará cuidando de mim. Essa é a minha fé, essa é a minha esperança, né? E é um versículo que eu não falei, eu já falei, né? Que você possa fortalecer na presença do Senhor, acreditando que Deus é o Deus do impossível, né? Que Ele pode todas as coisas. Obrigado, Hudson. Pode sentar lá, Hudson. Deus te abençoe. Hudson, de fato, é uma pessoa de muita fé, confiança em Deus, mas nunca se esqueça de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Devemos agradecer a Deus em
todas as circunstâncias. Por quê? Gratidão é a nossa postura diante da vida, mesmo nas adversidades. E o que implica gratidão? A gratidão, ela vai fortalecer a nossa fé. A gratidão vai te trazer paz de espírito. É uma oportunidade que Deus vai te dar de testemunhar. Eu poderia chamar aqui a irmã Célia, eu poderia chamar aqui a Gorete, eu poderia chamar aqui tantas pessoas, para poder dizer aquilo que Deus tem realizado e feito. Então, primeira questão, que eu tenho que colocar no meu coração e na minha mente: gratidão fortalece relacionamentos. Não só de pessoas, mas também o nosso relacionamento com Deus. Gratidão, ela faz com que esses laços fiquem mais robustos. Expressar gratidão a alguém melhora a relação, pois demonstra o reconhecimento e valor pelo que a pessoa faz. Eu tenho certeza que para você chegar onde chegou, para você estar aqui hoje, alguém em algum momento fez algo por você. Na tua vida profissional, na tua jornada acadêmica, na tua família. E eu quero que você entenda uma lição que nós encontramos, poderosa na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 17. Não deixe de abrir. Lucas, Evangelho de Lucas. No capítulo 17. É uma história que todos nós conhecemos, mas eu queria ter um foco um pouquinho diferente hoje, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Apenas do verso 11 ao 13, nós vamos observar o clamor pela graça. Olha só o que diz, de acordo com a tradução da minha Bíblia. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Só um detalhe, olha para mim aqui um pouquinho. De todas as cidades de Israel, a cidade que ficava mais alta era Jerusalém. Então, quando a pessoa dizia que iria para Jerusalém, ela não precisava falar o nome da cidade. Ela dizia o seguinte: eu vou subir para a cidade. E as pessoas automaticamente já sabiam que se referia a Jerusalém. Um outro aspecto: a doença mais discriminatória do Oriente Próximo era a lepra. Hoje nós sabemos que a lepra, o que provém, é raro nós vermos pessoas a lepra hoje em dia, chamada de hanseníase. Ela tem grande influência pela falta de higiene, pela falta de banho, pela utilização da água. Então, em locais insalubres, que as pessoas não têm condições de manter uma higiene básica, provavelmente existe o risco de ter hanseníase. E um leproso na época de Cristo, ele era excluído da sua família, ele tinha que sair da cidade, ele tinha que viver nas margens, perdendo o contato social. E quando ele precisava ir para a cidade, ele tinha que gritar: leproso, leproso. Ninguém tocava no leproso. Partes do corpo ia se decompondo e caía, principalmente as extremidades, dedos, orelha, nariz. Aí continuava o processo e era algo muito doloroso, não só fisicamente, mas socialmente. E olha o que diz o verso 12 e o verso 13. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, olha para a gente, compadece-te de nós. Aqui nós podemos entender, nesse primeiro aspecto da lição do Evangelho de Lucas, capítulo 17, o desespero dessas pessoas em tentar conseguir serem inseridas novamente na sociedade. Só que eles só fizeram isso porque eles sabiam que era a última alternativa que eles podiam. Eles reconheceram
que humanamente falando, eles não teriam a cura se não fosse apenas por Deus. O que eles fizeram? Não ficaram com vergonha. Eles saíram de onde estavam e gritaram: todos nós, sem Cristo, somos leprosos espirituais. Esses homens, desesperados, buscaram pela solução que poderia salvá-los daquela situação constrangedora. E sabe uma coisa que eu entendo? Gratidão começa quando reconhecemos que precisamos de Deus. E ao fazer um estudo sobre gratidão, desse sermão, eu cheguei a uma conclusão muito clara na minha mente e no meu coração. Só quem é temente a Deus consegue ter um coração agradecido. Só. Segundo aspecto, que nós podemos encontrar aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Eu quero ler com você agora o verso 14. Olha só o que diz. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram simplesmente purificados. Quem que era o sacerdote? O sacerdote, ele era o líder religioso, ele era o juiz, ele era o que trazia a sentença em relação à pureza ou impureza. O sacerdote era a pessoa que poderia inseri-los novamente à sociedade. Só que no momento em que Jesus fala o seguinte, nem chegou muito perto, eles gritaram desesperados. Jesus falou o seguinte: pode ir lá no sacerdote, que ele vai dar a sentença de vocês. E sabe o que aconteceu? Por que Jesus, em algumas curas, ele tocou? Por que em algumas curas de Jesus, a pessoa precisou tocar em Jesus? Por que na cura dos leprosos, Jesus nem se aproximou, mas mandou que eles pegassem um outro rumo? E alguns pensam, às vezes quando temos que tomar uma atitude, é muito fácil terceirizar a responsabilidade. Não foi o caso de Jesus. Jesus, ele não terceirizou a responsabilidade, mas Jesus simplesmente provou a fé daqueles 10 homens, e eles simplesmente viraram-se e foram ao sacerdote, e ao andar onde estava o templo, o que aconteceu com eles? Foram curados. Imagina você andando e olhando e vendo que a sua pele, o seu corpo está sendo restabelecido. Segunda lição: nós somos curados por Deus na nossa caminhada, na nossa jornada. Às vezes, Deus ele nos pede para darmos passos de fé antes de vermos o milagre. Quer alguns exemplos? Por isso que ele pede para nós persistirmos na oração. Por isso que Deus, algumas vezes, mesmo na nossa escassez, ele pede para que possamos dar. Você quer um outro exemplo? É quando Deus fala para você perdoar alguém sem ter vontade. Por que ele faz isso? Porque a obediência na caminhada é quando Deus vai realizar o milagre. E olha só, meus queridos, gratidão, ela vai crescer onde há obediência e fé. Mas terceiro passo e penúltimo, nós vamos entender agora a volta do grato. Eu quero ler com você o verso 15 e o verso 16 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Olha só o que diz aqui. Um dos 10, vendo que fora curado, ele simplesmente voltou, dando glória a Deus em alta voz. Só um detalhe, eu não vou ler o verso 16 agora. Por que a gente fica pensando, né, quando é criança a gente lê essa história, quantas vezes nós já ouvimos a história dos 10 leprosos? Espera aí, Deus curou quantos? Os 10. Mas Deus salvou quantos dos 10? Um. Porque só um quis a salvação. Não apenas física, mas a salvação eterna. E quando ele viu que Deus o curou fisicamente,
Ele entregou verdadeiramente a vida inteiramente nas mãos de Deus. E olha, o verso 16 fala: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. E essa informação ela é muito pontual. O samaritano, ele era considerado estrangeiro pelos judeus. Ele era uma pessoa que estava à margem da sociedade. Além de ser leproso, ele era samaritano. Era o pior dos piores. Mas ele tinha um coração sincero. Quando nós observamos que Deus não olha status, Deus não olha conta bancária, Deus não olha títulos acadêmicos, mas Deus olha sinceridade. Eu posso aprender o seguinte: gratidão, ela requer prática. Eu queria que você pegasse o teu celular de novo, o teu bloco de notas, e você vai pensar em algo que aconteceu durante o ano, que não foi fácil para você, você não via luz, mas hoje, depois que passou, você reconhece que Deus cuidou de você, e você é grato a Deus por ter passado por essa luta. Eu quero que você coloque isso aí, anota, item 2, anota. Enquanto você faz isso, nem sempre é fácil ser grato, especialmente em tempos difíceis, mas a gratidão, ela pode ser praticada. Eu quero dar 3 exemplos. Primeiro delas: quantas vezes recebemos bênçãos e não paramos para agradecer? Gente, se nós conseguimos fazer 3 refeições por dia, nós somos mais afortunados do que quase metade da população mundial. Se nós temos uma igreja para frequentar, confortável, climatizada, nós louvamos e agradecemos a Deus. Segundo aspecto, a gratidão verdadeira, olha para cá, olha para cá. A gratidão verdadeira, ela é ativa, porque ela tem que envolver palavras, gestos e atitudes. Se você fala, eu sou agradecido, mas você não fala, você não demonstra, e você não reconhece, não existe gratidão. Terceiro ponto: tenha o hábito de listar motivos para agradecer a Deus todos os dias. Agora, pega teu celular de novo. Terceiro item: coloque um motivo de hoje que você tem para agradecer a Deus. Hoje, de quando você acordou até esse momento. O que você tem a falar para Deus daquilo que Ele tem feito e realizado? Sabe, gratidão reconhece o doador acima do presente. O presente é bom? É. Mas melhor é o doador desse presente. Eu quero ir para o último item: a transformação pela gratidão. Eu quero ler com você o verso 17, o verso 18, e eu vou ler o verso 19, de Lucas capítulo 17. Olha só o que diz aqui. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Verso 18. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Verso 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha para mim um pouquinho. 10 foram curados, mas o milagre aconteceu apenas na vida do samaritano. 10 foram curados, mas o milagre só na vida do samaritano. Quando nós reconhecermos, olharmos no retrovisor da nossa vida, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Ele tem realizado, nós conseguiremos destacar muito mais a atuação de Deus. Gratidão, ela transforma a nossa relação com Deus.
ela não apenas reconhece as bênçãos, mas ela nos aproxima do doador. Eu posso dizer para você categoricamente, porque eu tenho visto e sentido isso na minha vida, no meu coração, que a gratidão, ela abre portas para novas bênçãos. Aquilo que Deus tem feito para você é apenas um deslumbre daquilo que Ele pode realizar. Se nós pedirmos mais, se nós reconhecermos mais, se nós andarmos mais próximos dEle, agradecer pelo que já temos, cria um coração disposto a receber mais. Quando reconhecemos o que Deus já fez, nossa fé cresce para o que Ele ainda fará. E quando eu achei esse texto, eu achei ele fantástico. A gratidão exala um aroma que é aceito no céu, como o incenso de um altar santo. Tem quantos itens aí no teu bloco de notas? 3. Faltam mais quantos? 2. O que eu quero que você faça agora em 15, 20 segundos? Olhe na sua vida e pegue 2 lições que Deus fez na tua vida em 2024, que você ainda não agradeceu. E você vai anotar aí nesse teu bloco de notas. E quando nós fizermos a última oração aqui, depois do louvor, sabe o que vai acontecer? Essa sua gratidão vai subir a Deus como incenso santo de gratidão. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Deus, Ele tem feito em mim e por mim muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu preciso. E eu reconheço porque Ele tem cuidado da minha vida e da sua vida em todos os mínimos detalhes. E sabe o que eu aprendo com isso tudo? Gratidão, ela nos conecta ao coração de Deus e transforma quem somos. E eu não sei de quem é essa frase, mas não é minha. Não basta ser abençoado, seja grato, experimente uma vida transformada pela presença de Deus. E o último texto que eu reservei para vocês é também do Espírito de Profecia, e diz o seguinte: devemos ser mais agradecidos pelas misericórdias que recebemos de Deus. O que está escrito depois? Dia a dia. Não nos esqueçamos de que recebemos tudo das mãos do Senhor. A gratidão sincera, e olha aqui o termo, expressa com palavras e atos, glorifica e honra a Deus. Nós não podemos ter a gratidão apenas no nosso íntimo, ela precisa ser expressa de alguma maneira. Nós vamos ter a oportunidade no final desse ano de fazer de repente aquilo que nós não fizemos ainda. Ou se você já teve esse processo na sua jornada de 2024, que você possa aperfeiçoá-lo e até mesmo avançar. Diga para as pessoas o que Deus tem realizado na sua vida, na sua família, no seu trabalho, naquilo que você toca, naquilo que você faz. Eu acredito em Deus, eu acredito em milagres, e eu também acredito no cuidado e na manutenção do nosso Deus maravilhoso.